Em um mundo onde a comunicação vai além das palavras, cada olhar, gesto ou silêncio pode carregar um significado profundo. Para muitas famílias, o autismo é esse universo único, desafiador, mas também repleto de beleza e mistérios. E a Bíblia, com sua sabedoria atemporal, oferece reflexões que podem iluminar o caminho para compreender e amar aqueles no espectro autista. Será que Deus nos deixou lições específicas para enxergarmos a singularidade dessas vidas tão especiais? Embora a Bíblia não mencione especificamente o termo autismo, até porque ele só foi reconhecido pela ciência moderna, os princípios que ela traz sobre amor, empatia e a criação de Deus são absolutamente aplicáveis. Vamos explorar isso juntos. Criados à imagem de Deus. Um dos pilares da Bíblia está em Gênesis 1:27, que diz: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse versículo nos lembra que cada ser humano é uma criação divina, carregando em si a marca do Criador. Isso inclui as pessoas no espectro autista. Elas não são um erro ou algo a ser corrigido, mas sim expressões únicas da criatividade e da intenção de Deus. Pense no que isso significa, mesmo com suas peculiaridades, desafios e dons, cada pessoa no espectro é intencionalmente parte do plano divino. Se Deus as fez à sua imagem, quem somos nós para enxergar isso como algo fora do normal? Jesus e o olhar para os marginalizados. Jesus foi o maior exemplo de acolhimento e amor incondicional. Ele quebrou barreiras culturais e sociais para se aproximar de pessoas que eram rejeitadas ou incompreendidas. Publicanos, pecadores, leprosos e aqueles que eram tratados como diferentes encontravam nele não apenas compaixão, mas dignidade restaurada. Um momento poderoso está registrado em Mateus 19:14, quando ele declara: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Essa fala não é apenas sobre as crianças em si, mas sobre a pureza, a honestidade e a simplicidade que elas representam. A mensagem é clara. O reino de Deus está aberto a todos, especialmente aos que muitas vezes são vistos como menos importantes pela sociedade. Se aplicarmos esse ensinamento ao autismo, percebemos algo extraordinário. Jesus nos convida a enxergar as pessoas no espectro autista não como indivíduos que precisam ser corrigidos ou se encaixar, mas como portadores de características únicas que nos desafiam a amar sem condições e a abandonar nossos preconceitos. Ele nos ensina que essas vidas têm um valor profundo e que, muitas vezes, são elas que nos ajudam a enxergar o mundo com mais graça e sensibilidade. Jesus também demonstrava a importância de ouvir e compreender o coração das pessoas, mesmo quando elas não conseguiam expressar suas necessidades em palavras. Lembre-se de como ele curou os enfermos, sem que muitas vezes precisassem pedir ou explicar. O simples gesto de estender a mão era o suficiente para demonstrar sua atenção e cuidado. Da mesma forma, compreender alguém no espectro autista exige essa disposição de olhar além das palavras ou comportamentos, buscando enxergar a pessoa como um todo. É um convite para sermos mais empáticos e pacientes, assim como Jesus foi. Ao refletirmos sobre o exemplo de Jesus, aprendemos que o autismo não é um desafio a ser enfrentado sozinho, mas uma oportunidade divina de nos aproximarmos mais do amor incondicional que ele nos ensinou a viver. Dons únicos e diferentes funções no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 18-20, Paulo escreve sobre a importância de cada membro do corpo. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Esse ensinamento nos lembra que Deus deu a cada pessoa um propósito e um papel especial no mundo. Pessoas no espectro autista muitas vezes possuem talentos e habilidades extraordinárias, uma sensibilidade artística, uma lógica impecável
ou uma atenção a detalhes que poucos conseguem ter. Deus pode usar essas características de maneiras que nem imaginamos para o bem do mundo e do seu reino. O desafio de amar sem julgar. Uma das maiores lições que a Bíblia nos dá é amar o próximo como a nós mesmos, é um dos mandamentos mais importantes e desafiadores da Bíblia. No entanto, amar sem julgar exige algo ainda mais profundo: enxergar as pessoas com os olhos de Deus. A passagem de 1 Samuel 16:7 nos lembra disso de forma poderosa. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa mensagem se torna especialmente significativa quando falamos sobre o autismo. Muitas vezes, as pessoas no espectro autista podem agir ou reagir de maneiras que parecem estranhas ou fora do que consideramos comum. Elas podem evitar contato visual, demonstrar comportamentos repetitivos ou ter dificuldades em situações sociais. Mas e se, em vez de julgarmos esses comportamentos, procurássemos compreendê-los? Essa passagem nos convida a mudar nossa perspectiva, a parar de avaliar as pessoas apenas pelo que vemos externamente e a buscar entender o que está no coração. O autismo nos desafia a amar com paciência, a nos perguntar: o que essa pessoa está tentando comunicar? Como posso ser um apoio para ela? Na prática, isso significa abandonar o julgamento e abraçar a empatia. Por exemplo, uma criança no espectro pode ter uma crise de ansiedade em público. É fácil para quem está de fora pensar que ela está sendo mal educada ou que os pais não têm controle, mas amar sem julgar nos convida a olhar além. Talvez aquela crise seja uma resposta ao excesso de estímulos, algo que aquela criança não consegue controlar. Jesus foi o maior exemplo de amor sem julgamento. Ele se aproximava de todos, independentemente de suas circunstâncias ou comportamentos. Quando encontrou a mulher adúltera em João 8, ele não a julgou como os fariseus. Em vez disso, olhou para o coração dela, ofereceu perdão e deu a oportunidade de uma nova vida. Da mesma forma, ele nos chama a olhar para as pessoas no espectro autista não com olhos críticos, mas com olhos que buscam compreender e apoiar. Amar sem julgar também significa criar espaços seguros e inclusivos. As igrejas, por exemplo, podem desempenhar um papel essencial nesse processo. Como comunidade, somos chamados a garantir que pessoas no espectro e suas famílias se sintam acolhidas. Isso pode incluir ajustes simples, como oferecer ambientes menos barulhentos ou adaptar atividades para atender às necessidades específicas. Mais do que tudo, o autismo nos ensina que amar sem julgar é um caminho de aprendizado constante. Cada pessoa no espectro é única, com desafios e dons que refletem a diversidade da criação de Deus. Ao nos abrirmos para conhecê-las e compreendê-las, experimentamos um amor mais profundo, aquele que não se limita às aparências, mas que se conecta com a essência divina que existe em cada coração. Exemplos de diferença na Bíblia. Embora o autismo em si não seja mencionado, podemos ver na Bíblia exemplos de pessoas que se destacavam por características únicas. Pense em Moisés, que disse a Deus que não era bom de fala, Êxodo 4:10. E ainda assim, Deus o escolheu para liderar seu povo. Outro exemplo é Samuel, que, ainda menino, ouviu a voz de Deus, enquanto outros não ouviam. 1 Samuel 3. Essas histórias mostram que Deus frequentemente usa pessoas que o mundo pode não entender completamente para realizar grandes coisas. Reflexão e ligação com o dia a dia. Como essas lições se aplicam hoje? Para quem vive ou convive com o autismo, a Bíblia oferece uma base sólida de esperança e propósito. Ela nos ensina que cada pessoa tem valor inestimável. Deus pode transformar desafios em bênçãos. Somos chamados a amar sem julgar. Um exemplo prático disso pode ser encontrado em famílias que descobrem talentos extraordinários em seus filhos autistas.
Talvez o mundo veja apenas as dificuldades, mas Deus vê o potencial. A história de Deus é uma história de inclusão, amor e propósito. Ele nos mostra que o mundo pode considerar diferente é, na verdade, uma peça essencial do seu plano maior. Então, da próxima vez que você encontrar alguém no espectro autista, lembre-se, você está diante de uma criação única de Deus, alguém que pode nos ensinar mais sobre paciência, empatia e o amor incondicional do Criador. Como está escrito em Romanos 15:7. Portanto, acolham-se uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que essa seja a nossa missão: acolher, compreender e celebrar cada vida como parte do plano perfeito de Deus. A salvação é individual. Inscreva-se para sua transformação.